Se tornou assim um negócio, vamos dizer assim, uma coisa que eu entendia, né? Eu sabia como manusear a máquina. Bom, aí foi, né? Aí eu fui aprendendo as técnicas em 3D na máquina. Eu fui aprendendo a fazer. Você vê hoje essa guitarra aqui, toda essa parte de usinagem da guitarra é feita nessa máquina. Essa parte de usinagem do braço, tudo isso aqui, todo esse arredondado é feito na máquina. A gente coloca uma peça de madeira e a máquina vai fazendo o resto. Então sai... E tudo é um sistema informatizado, né? Não é simplesmente apertar botão, né? Você tem que ter todo um projeto. Você tem que um projeto de uma guitarra como essa aqui, a gente demora 30 dias para fazer. Certo. São muitos detalhes, são muitas instruções, né, que você tem que passar para a máquina, muitas coordenadas. Então não é um projeto simples, né? Alexandre, e justamente sobre isso, nós estivemos essa semana, a TV Câmara esteve aqui na fábrica Carroza Instrumentos Musicais e nós conhecemos, né, gravamos um pouquinho aí desse processo de fabricação, como transformar um simples bloco de madeira num instrumento tão belo, num instrumento musical desse, né? Então vamos lá, vamos conhecer, convido você aí, telespectador da TV Câmara, a conhecer um pouquinho essa oficina, onde o Alexandre vai estar mostrando pra gente como realmente transformar a madeira em instrumento musical. Alexandre, agora a gente está aqui na fábrica, na Carroza Instrumentos Musicais, e é aqui que tudo começa realmente a fabricação de uma guitarra, né? Certo. Conta pra gente então como que é esse processo. Bom, o princípio é o seguinte, a gente compra madeira no estágio bruto, né? Dessa forma aqui. E essa madeira vocês adquirem onde? É no Brasil mesmo? É tudo madeira. Essa madeira chama Jequitibá. A gente compra aqui na região de São Paulo. São madeiras que são autorizadas à venda. Nós temos que ter tudo regulamentado. E é madeira que é permitida pelo IBAMA para ser comercializada, né? Então, e não adianta. Se você trabalhar com madeiras que são impróprias para o comércio, você pode ter um problema sério no futuro. Então a gente faz tudo dentro da lei, tudo certinho aqui, entendeu? Então a gente compra madeira nessa forma, você está vendo, no estágio bruto, né? Depois a gente começa a extrair dessa parte, a gente começa a extrair os pedaços que a gente vai utilizar para fazer o corpo, né, do instrumento. Então, o que vocês observam na madeira? Tem algum detalhe? Bom, o detalhe assim, principal seria a massa da madeira, a consistência, né? A madeira tem que estar muito bem seca para fazer o instrumento. Essas madeiras elas são secas em estufa, né? Para a gente ter assim um total aproveitamento e saber e ter certeza que ela não vai rachar, que ela não vai empenar, né? Ao longo dos anos a pessoa vai estar tocando o nosso instrumento, ele, do jeito que saiu da fábrica, ele vai durar uma porção de anos e nunca vai ter problema com empenamento, com isso, com aquilo. Okay. Então são madeiras boas. Depois que a gente fez isso, a gente deixa elas num tamanho específico, né? Nós fazemos a junção, a colagem delas, tá? Aí a gente corta. Isso aqui já é uma colagem perfeita, né? Você não diz que aí tem duas madeiras juntas. Nós chamamos de blank, né? Porque seria um bloco em branco para a gente cortar na máquina. Então daqui dá para você ver, você consegue tirar um zoom aqui? Certo. Você vê as fibras da madeira se encontrando. E o processo de colagem também. O processo de colagem é um processo crucial, assim, porque você tem que alinhar as fibras da madeira. Tudo isso influencia na construção do instrumento. Bom, Alexandre, aqui é uma outra máquina que ela vai transformar esse bloco que a gente viu de madeira, que você pensou, num corpo da guitarra, é isso? Isso. Bom. Conta pra gente. Então, nós temos já... Deixa eu tirar esse corpo daqui, que já é um corpo pronto, tá? Essa máquina ela já produz em série quantos corpos? Olha, depende da colocação que você fizer na máquina, ela consegue fazer até 21 corpos, tá? Esse corpo em específico, que é um corpo de contrabaixo, de um contrabaixo de 5 cordas, esse é um corpo que a gente fabrica aqui
da marca Wood, tá? Esse corpo ela consegue fazer 21 corpos desse aqui em 5 horas de usinagem. Okay. Nós chamamos de frente, aqui seria a frente e o verso. Tem essas duas usinagens que a gente tem que fazer, tá? Então, ó, o que ele usina? Ele faz a frente, ele faz as cavidades para os captadores, a cavidade de entrada do tensor, e ele faz essa outra cavidade chamada tróculo, onde a gente coloca o braço aqui. Isso aqui é a cavidade para a colocação do braço. Aqui são os furos que passam as cordas e aqui os furos dos controles eletrônicos do instrumento. Okay. O processo é assim: nós temos já os gabaritos prontos aqui na máquina. A gente coloca os blanks aqui, fixa eles certinho nos gabaritos, e aí a máquina trabalha por cima. Davi, então aqui é a usinagem do braço. Sim, aqui é a usinagem do braço. Ela está fazendo os furos, que seriam os furos de fixação, né? Então esses furos já são gabaritados para a gente colocar eles já em cima do nosso gabarito. E quanto tempo se demora aqui para sair um braço pronto? O braço seria um pouquinho mais demorado, porque a máquina tem que trabalhar devagar para não estourar. Então, aproximadamente uns 30 minutos sai um braço. E uma curiosidade, o braço, ele é feito da mesma madeira que o corpo ou não? Não. O braço é feito de uma madeira mais dura. Aqui no caso, o que é? Essa madeira chama cabriúva. Brasileira também? Brasileira. Essa linha de instrumentos musicais da Wood são instrumentos feitos exclusivamente e somente com madeiras brasileiras, porque são instrumentos que a gente exporta também. O que está sendo feito aqui, Alexandre? É como se estivesse descascando a madeira, é isso? Aqui ela está nivelando, tá vendo? Ela está tirando uma casquinha para nivelar ela, para deixar ela perfeitamente no esquadro. Entendeu? Toda essa parte que nós estamos vendo aqui, essa parte que a máquina faz, ela depende de controles de vocês. Quem que programa Sim. isso? É tudo vocês? Eu e o Davi. A intensidade de perfuração é tudo de acordo com... Tudo a gente que faz. Esse projeto inteiro foi o Davi que fez do começo ao fim. Então vocês desenvolvem tudo isso aqui? A gente que desenvolve. Que a gente vê a máquina funcionando mas na verdade... Cada coordenada da máquina subir, a máquina descer, a máquina ir para lá e para cá, é tudo a gente que faz. É que tem muita gente que acha que porque tem uma máquina dessa, né? Que a máquina faz sozinha, né? É normal a gente escutar assim, é só apertar o play que a máquina faz. Isso, é o que eu vi aqui até agora. Entendeu? Mas, para você chegar a apertar o play, você tem que fazer... você tem que fazer o desenho do braço, você tem que fazer as estratégias de percurso da ferramenta, você tem que calcular o quanto que essa ferramenta vai descer, o quanto que ela vai subir, você tem que calcular a velocidade de avanço da ferramenta, porque se você trabalha com a ferramenta lenta, ela queima a madeira. Se você trabalha com a ferramenta muito rápida, ela estoura a ferramenta. E quanto tempo demora para se produzir um projeto desse, no caso? Um projeto desse, para a gente deixar, né, da forma que está aqui, apertar o play. Leva o quê? Uma semana mais ou menos? Uma semana. E por curiosidade, precisa ser o quê? Programador, o que mais para conseguir desenvolver um projeto desse? Além de muito talento, é claro. Olha, em primeiro lugar precisa ser um pouco louco, né? Tá certo. Para mexer com essas máquinas aqui tem que ser um pouco louco. Depois você tem que ter um conhecimento grande de informática, você tem que ter um conhecimento grande dessa parte de ferramental, de usinagem. Você tem que saber trabalhar com vários programas, 5 ou 6 programas, e trabalhar bem com os programas, porque para fazer o braço do instrumento nessa máquina aqui, vou falar para você, no Brasil, eu acho que se tiver 3
Poxa. 3 que fazem com essa máquina. Nós temos assim posso até falar, a graça de Deus nós somos agraciados por conseguir fazer isso aqui. Você entendeu? A gente estudou, a gente se dedicou muito para conseguir isso aqui. E tudo de forma autodidata? Sim, porque não tem quem ensine isso aqui, né? Não tem quem ensine. Nós temos uma parceria com o fabricante dessa máquina, que quando ele vende uma máquina, nós ministramos um curso para essa pessoa que compra a máquina, para ele começar a aprender, porque é uma coisa muito difícil, não tem onde ensinar isso aqui. Você tem que ir estudando, você vai... todo o material didático é em inglês, né? Todo o material que a gente consegue captar disso aqui, consegue adquirir, está em inglês, é difícil ter coisa em português. E assim, os termos são muito técnicos, você tem que estudar bastante. Então é complicado trabalhar com... Essa máquina se chama CNC Router, né? É bem complicado trabalhar com ela, mas o resultado você vê que belíssimo. É perfeito, incontestável. Né? Bom, agora nós vamos fazer um canal no meio do braço, tá? Para a colocação do tensor. O tensor serve para dar estabilidade e fazer a correção da madeira, se ela vira a empenar para cima, positivo, ou empenar para baixo, negativo. Após feito o rasgo do tensor, tá? Bom, agora não vai dar pra gente colocar para você ver colocar o tensor completo, porque nós temos que fazer um furo aqui, que é onde entra essa cabeça, tá? Mas já dá para você ter uma noção de como ele fica aqui. Ele trabalha dessa forma. Feito isso, né? Agora nós vamos para outra etapa. Aqui tem uma prensa que nós desenvolvemos aqui também, tá? Que depois de feito aquele princípio de usinagem, nós colocamos a escala em cima travando o tensor. Que madeira é essa da escala? Essa madeira aqui é uma madeira que a gente encontra em madeireiras que trabalham com madeira de demolição, tá? Então essa madeira chama jacarandá. É um jacarandá que a gente utiliza, também uma madeira certificada, e sempre a gente compra madeiras de demolição, porque a extração dessa madeira ela é proibida hoje em dia no Brasil. Então, na verdade, vocês reutilizam? Sim, a gente reutiliza. Só que a gente reutiliza assim, a gente compra as toras, né, que já foram utilizadas, e quando você corta a tora pelo meio, você tem um pedaço, você tem uma escala dessa maravilhosa, com mais de 70 anos, super seca e que tem um som incrível, um som espetacular. Depois disso a gente cola sempre 5 de uma vez, né? Aí começa a outra parte de usinagem. A gente vai fazer a usinagem das costas do braço. Vou pegar aquela parte do shape que eu havia explicado, né? Depois de feito aquela parte, aí a gente faz a parte da escala, que seria o abaulamento da escala aqui. Aí a inserção dos slots para a colocação dos trastes. Okay. Aí segue a produção do instrumento. Depois vai ser lixado, né? Lixa nas bancadas, e aí a gente passa para pintura. Então, esse aqui é o corpo que a gente tirou da máquina, tá? E agora a gente começa a fazer a parte de acabamento e preparação para receber a pintura. Certo. Pintura, no caso que a gente chama, seria o envernizamento, né? Então que a gente aplica um fundo transparente e o verniz transparente. Alguns instrumentos nós fazemos com uma coloração, mas sempre ressaltando os veios da madeira. Essa beleza, né?
E após lixado, entra então com os vernizes. Após lixado, entra no processo de pintura. Bom, Alexandre, agora a gente está num outro setor. Sim. Explica pra gente o que é feito aqui. Tá, aqui a gente faz a parte do acabamento final do instrumento. Certo. Então a gente vai começar a parte da pintura, né? Do envernizamento, da coloração, o tratamento de fundo, o isolante. Começa tudo pelo isolante. Você faz a aplicação do isolante, depois o fundo e depois o verniz. Esse processo demora cerca de uns 10 dias. Isso por conta da secagem. Isso, exatamente. O que a gente tenta aplicar são muitas demãos. Chega a dar quase 20 demãos de produto. Tá? Então a gente passa um isolante para ele isolar a seiva da madeira. Em seguida a gente aplica um fundo. Uma demão, 2 demãos, 3 demãos, até a 10ª demão. Depois que ele está bem grosso, aí a gente faz a lixação e depois a gente aplica o verniz por cima. E qual é a duração? Uns 30, 50 anos. Depende muito da pessoa que for utilizar, né? Porque ele é um produto muito bom, mas ele é delicado também. Se você derrubar no chão, ele lasca. Certo. É como qualquer outra coisa. Se você bater o carro, risca. Esse aqui também. Mas se você manusear com cuidado, deixar ele sempre em boas condições, ele dura a vida toda. Vem aqui agora para você conhecer a parte de secagem em estufa. Vamos lá então. Depois que a gente aplicou o produto, a gente traz aqui para essa sala para esse produto secar. Esses aqui já estão secos, esses aqui já secaram, foi pintado ontem. Agora tem mais uma etapa que seria a parte da lixação e entra com o verniz. Olha, a gente mesmo... Isso aqui ainda vai ser lixado? Vai ser lixado. A gente deixa sempre em evidência aqui os veios da madeira. Quem define essas cores? Bom, as cores são pré-definidas por nós aqui da fábrica. Eu vou escolhendo junto com o Pedro, que ele é o dono da marca Wood, né? E a gente vai vendo no mercado o que está virando, você entendeu? É como se fosse assim, a gente faz um estudo de mercado e depois vai colocando. Mas o que é? Tem cor que vende mais? Existe uma preferência? Não necessariamente, mas por exemplo, essa cor é uma cor bem clássica. É o honey, né? O mel. Então essa cor aqui é uma cor que tem uma aceitação fantástica. E quando a gente fala em customização de guitarra, o que é isso? Customização seria o seguinte: você fazer uma coisa exclusiva. Por exemplo, esse instrumento que nós temos aqui. Aqui é produção em série. É produção em série. Só que nos permite a fazer um diferente. Esse diferente é o custom. Isso é tudo de acordo com o cliente? Com o cliente escolhe. Só que o instrumento custom, ele é um instrumento diferenciado. Então ele tem um valor agregado um pouco maior, porque ele foge da nossa produção em série. Na verdade é um outro projeto que vocês precisam desenvolver. Sim, ele foge da produção em série. E qual é o valor aumentado de um projeto customizado? Chega a aumentar de 25% a 30%. Em média, quanto custa? Um contrabaixo como esse, ele possui captadores EMG. Eu vou mostrar um finalizado para você depois. São captadores americanos e toda a ferragem é Goto, ferragem japonesa. Um instrumento desse, ele chega no mercado de 3,5 a 4,5, dependendo da configuração que vai ser colocado. Se produzido em série. Isso. E se customizado? Então, de 3,5 a 4,5, dependendo do que a pessoa vai querer. Se for em série, ele fica na casa dos 3,5. Certo. Se for customizado, ele sobe um pouco, porque foge da nossa produção em série. Bom, Alexandre, aqui a gente já tem os instrumentos finalizados. Sim. Fala um pouquinho de cada um aí, qual o diferencial? Bom, então, deixa eu... Como a gente estava falando de contrabaixo lá, vou te mostrar esse contrabaixo, que é aquele que você estava vendo ser usinado, né? Certo. Então aqui já está o contrabaixo montado, pronto.
Esse é o contrabaixo que eu falei que tem os captadores americanos, EMG, e as ferragens são japonesas, né? Da marca Goto. Essa é a mesma madeira que a gente estava vendo lá? Não, essa série de contrabaixo é uma série 15 anos da empresa Wood, né? Certo. Então você vê que ela tem uma colagem a mais aqui. Ela tem um pedaço de madeira em cima chamado top. Isso é madeira brasileira? Sim, é madeira, é embuia, Certo. né? Madeira brasileira, que a gente cola aqui para dar esse diferencial, e ela sempre, quando tem o top, o instrumento ele é só envernizado.